Fala aí, pessoal. Hoje, nosso 13º dia, a adoração que agrada a Deus. E eu quero dizer para você que Deus, ele quer você, por inteiro. Parabéns, nós chegamos ao 13º dia. Realmente é uma vitória chegar até aqui. Nós temos ainda um caminho a perseguir, mas nós já aprendemos mais e mais sobre o Senhor. E ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12:13. Deus quer você por inteiro. Ele não quer você pelos pedaços, migalhas. Ele realmente quer você por inteiro. E a mulher samaritana, ela indaga a Jesus aonde que nós devemos adorar o Senhor e como, o que o Senhor procura. Coisas externas. E Jesus respondeu para ela que o que importa realmente é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdade sobre a adoração que Jesus passa é por que você adora a Deus. E se você se oferece realmente, sinceramente, quando você adora a Ele. E olha o versículo aqui. Seja agradecido e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus 12:28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. E Deus se agrada quando nós realmente o adoramos em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração, ela não está no que nós achamos dele. Isso seria uma idolatria, fazer um ídolo assim. A adoração deve ser fundamentada nas escrituras bíblicas. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa adorá-lo como ele está e como ele é na Bíblia. A verdade é a palavra. Jesus é a palavra. A sinceridade na adoração. Então, adorar em espírito nada mais que o seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Deus nos fez espírito, alma e corpo. E nós temos que entender que o nosso espírito, ele está conectado ao Espírito de Deus. Aqui, nós podemos ter, então, a verdadeira adoração, quando nós adoramos em línguas. Mas nós não estamos falando só sobre a adoração no Espírito, e sim há uma entrega sincera, pelo menos hoje, há uma entrega sincera entre a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos, e uma entrega de o seu corpo estar presente também àquela adoração. É se esforçando para adorá-lo. Se Deus propositalmente nos fez todos diferentes, por que deveríamos amar a Deus da mesma forma todos? Então, lendo as obras dele, né, e as entrevistas, Gary descobriu que os cristãos eles têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar a intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo às outras pessoas, sendo solidários, desfrutando de comunhão e participando de dezenas de atividades. Ele fala em um dos seus livros que existem 9 formas de adorar a Deus. Nós devemos ter o entendimento que você deve ser livre na adoração. Você não deve ser preso. Tem pessoas que adoram ao Senhor através de uma leitura bíblica, porque para eles aquilo ali é muito importante. Outros ao ar livre, outros servindo ao Senhor, mas todos adoram e amam a Deus de uma forma individual e particular. Então, nós devemos ter esse entendimento, que a sinceridade na sua adoração é uma entrega daquilo que você tem ao Senhor, reagindo ao Espírito que está nele com o seu Espírito. Então a conexão entre o Espírito e o homem interior e o seu coração é fundamental para que haja uma entrega entre a sua alma e seu corpo. Lógico que nós não vamos adorar somente através da verdade, somente da sinceridade, porque sendo sinceros, falta a parte do Espírito, e ele fala na palavra que nós adoramos em espírito e em verdade. O Espírito, ele sempre vai vir primeiro. Então a nossa conexão a Deus é através do nosso Espírito. Bom, existem muitas formas de você adorar ao Senhor. É isso que nós devemos entender hoje. E a segunda que é tratada aqui é uma adoração meditativa. Nós devemos adorar com todo o nosso entendimento e a nossa alma, diz a palavra. Jesus diz assim: quando nós adoramos ao Senhor, nós usamos muitas palavras, jargões. Eu te louvo, eu te adoro, aleluia, amém, glórias ao Senhor. Mas tente usar palavras realmente pensadas para adorar o Senhor. Não uma palavra que surja no íntimo do teu ser, lá no teu homem interior, lá de dentro, e que você coloque diante do Senhor. É uma adoração intencional. Adore o Senhor intencionalmente. Sabe, eu te proponho um desafio. Tire essas palavras por uma semana e tente adorar o Senhor, para você ver o que vai acontecer.
A gente está muito bitolado a palavras prontas na adoração. E isso é um erro, porque nós devemos adorar o Senhor intencionalmente, com palavras que exprimem aquilo que nós temos dentro de nós. A adoração prática. Apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo e santo. O tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos 12, 1. Então nós precisamos de uma entrega total. O seu espírito ele não vagueia fora do seu corpo. Então quando você diz, vou estar em espírito, na realidade você não vai estar no local. Você vai estar no local se você chegar lá com o seu corpo. Então você tem que estar presente. Estar presente é você entregar e oferecer ao Senhor sacrifícios que custam algo. Davi sabia disso e afirmou, olha só, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custarão nada. 2 Samuel 24, 24. E adorar com todas as nossas forças. Jesus, ele deve ser o centro da nossa adoração. Sabe que ele não está preocupado o quanto você canta bem, ou o quanto você canta afinado, ou o quanto você canta alto, ou ele está preocupado com a adoração que parte de você para ele. Algumas pessoas, elas têm a adoração voltadas ao local que elas estão. E elas estão preocupadas e adorando para ver se alguém está ouvindo ela adorar. Então, não é uma adoração própria, é uma adoração voltada ao homem. Mas eu quero dizer, volte-se ao Senhor na sua adoração. A palavra mesmo, ela fala sobre isso. Ó. Quando Jesus diz, ame ao Senhor de todas as suas forças, com tudo aquilo que você tem. É uma entrega total. Quando você perde as forças, você cai no chão. Quando você não tem mais para onde ir, você se entrega por inteiro. Eu quero ler um trecho de Matt Redman, líder de adoração da Inglaterra, conta que o seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que uma música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo até que eles aprendessem a adorar de todas as maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Heart of Worship, a essência da adoração. E um trechinho da música diz assim, trarei a ti mais que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Hoje o tema do dia é que você entregue-se por inteiro. Entregue-se a Deus por inteiro. Deus quer você completamente. O versículo é amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças. E amar ao próximo como a si mesmo. E é o mais importante de todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12, 33. E a pergunta é, o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública, minha adoração em particular? O que eu farei a esse respeito? Um ótimo dia e o Senhor te favoreça em tudo. Que realmente Ele se mostre a você nesse dia. Que Ele te livre de todo mal e que a tua mente possa estar voltada ao Senhor por inteiro. Em nome de Jesus.